Uma ótima noite a todos. O óbolo era uma moeda grega de pouco valor, uma pequena doação feita aos pobres, era chamado de óbolo. Em outras palavras, uma esmola, mas era uma moeda grega. A viuvez era um tema muito, ou melhor, continua sendo um tema muito abordado na Bíblia. Isso porque naquela época, naquele tempo, a viuvez, principalmente no caso da mulher, fazia com que a sua condição econômica e mesmo social mudasse drasticamente em virtude do contexto social daquela época. Veja bem, a mulher, além da angústia, a mulher perdia toda a proteção legal. Nós estamos na época de Cristo. A proteção legal do esposo, que normalmente a colocava numa situação de muita pobreza. E caso o marido deixasse alguma dívida, a viúva era obrigada a pagá-la, o que implicava, às vezes, na venda dos bens, da entrega dos filhos à servidão, /escravidão, e a todo tipo de exploração da parte dos credores. Olha que interessante, bem diferente de uma viuvez, entre aspas, dos dias atuais. Casar-se novamente era o principal meio pela qual uma viúva recuperaria a proteção e até para prover as suas necessidades na época. E na maioria dos casos, a Bíblia aborda a questão das viúvas e não dos viúvos. Aí vocês vão perguntar, mas por quê? Isso porque os homens tinham uma vida média mais curta que as suas esposas. Hoje ainda continua, mas na época era uma distância muito grande. Eles morriam muito cedo perto das mulheres, devido aí a uma série de fatores que nós não vamos desviar. Por isso, as viúvas eram muito mais, o número de viúvas era muito mais comuns que os viúvos na época. E tudo leva, segundo alguns estudiosos, que essa viúva que aparece na Bíblia, o marido dela também era uma pessoa muito caridosa. Mas vamos lá. Esse gesto da viúva exprime uma espontaneidade, uma verdade da pessoa dela, principalmente na prática do amor. O amor incondicional. Jesus, profundamente sensibilizado, vendo aquela situação, fez questão de destacar, de valorizar a importância de ser daquela mulher. Poucos naquela época tinham uma inteligência moral tão evoluída quanto ela. Poucos. Gasofilácio era um recipiente onde eram colocadas as ofertas. No templo de Herodes, por exemplo, os gentios não poderiam avançar um determinado ponto. Já os judeus, eles podiam entrar. E tinha uma área muito grande, cheia de gasofiláceos, que era uma espécie de uma trombeta. Olha, era uma trombeta, uma espécie de uma trombeta mesmo, onde eles colocavam a moeda e tinha um funil e caía numa caixa lacrada, de tal forma alguém não poder enfiar a mão e roubar. Então, eram distribuídas esses gasofiláceos nesse amplo espaço no Templo de Herodes, por exemplo. E, ao nosso ver, essa viúva contribuiu com muito pouco de valor. Isso na visão material. Jesus, nessa passagem, ele não avaliou a quantidade depositada pelos fiéis, mas sim, ele avaliou o quê? A intenção daquele, eu já ia chamar de dízimo, daquele depósito. E ele percebeu que os motivos daqueles que ofertavam eram diversos, eram outros. Jesus, um espírito extremamente elevado, ele trouxe uma outra visão nesse texto que está no Evangelho e na Bíblia. Aqueles que ofertavam essas grandes quantias, eles tinham outras intenções. A maioria dizia que era para agradar a Deus. Olha bem, visando ali, possivelmente, um espaço no céu, no futuro. Outros eram por vaidade, visando demonstrar ali, em suma, cuidar da aparência de demonstrar ser uma boa pessoa. Outros, por outro lado, já queriam agradar os sacerdotes.
Em resumo, Jesus enxergou a verdade. Cá entre nós, quando a gente se elevar moralmente, um dia nós conseguiremos detectar esse mundo paralelo dos seres humanos que estão ao nosso redor, que a gente não percebe. Alguém já falou, busque a verdade para se libertar. Alguém há muito tempo atrás. Buscar a verdade para se libertar, de repente nós passamos aí uma vida no meio de um fingimento. O risco é grande. E Jesus percebeu o sacrifício que aquela viúva estava fazendo. Um ato verdadeiro de amor. É interessante, onde entra o sacrifício, o esforço, geralmente o bem está presente. Geralmente. E essa senhora privando do seu necessário, demonstrando ser uma pessoa que pensa primeiro no outro, como uma verdadeira cristã. Eu vou repetir, primeiro no outro. E tudo leva a crer que essa senhora, eu não tenho aí relatos, que essa senhora também veio da constelação Capela, de Capela, exilados. A constelação Capela, uma constelação com vários planetas muito mais evoluídos, e eles vieram contribuindo com o projeto de Jesus. Teve uma reunião antes de virem para a Terra, tudo leva a crer. Naquela época, uma senhora dessa ser tão altruísta, contrário de egoísta, era algo assim, era de um outro planeta, não podia ser. E se nós aqui, com raras exceções, até hoje, no século XXI, com raras exceções, nós colocamos nós em primeiro lugar. Imagina naquela época. Eu falo isso, por favor, com o maior respeito. E essas raras exceções, elas têm que ser valorizadas. Por exemplo, você já deve ter visto um morador de rua dividir com o seu cachorro o pouco que ganhou de comida. Você já deve ter visto, eu já vi, aqui em Bauru. Bauru, interior do estado de São Paulo. E tem um caso de um amigo que eu já comentei em reuniões anteriores. Esse amigo ganhou na loteria. Eu lembro na época que ele comprou uma mansão num bairro chique, vamos chamar assim, e ele sumiu. Depois eu reencontrei-o. Ele contou a história da vida dele e disse que quando ele morava nesse bairro, de vez em quando um saía, se encontrava ali no portão, uma casa distante da outra, né? Você vê a distância, né? Algo frio, e eles se cumprimentavam de longe, mas nunca se conversavam. E esse amigo foi perdendo tudo. É muito raro quem ganha na loteria. Tudo que vem fácil, sai fácil. Tudo que vem fácil, sai fácil. Né? E a gente não aprende isso. Tem que desconfiar. Tudo que não exige esforço, já falei isso, mas vou falar de outra forma. O bem não está presente, geralmente. Isso assim que ele foi perdendo, ele teve que mudar. Ele comentou comigo, na última rua da cidade de Bauru. E no primeiro dia que ele se mudou, ele fez amizade com todos do quarteirão. Eu falei, Deus, você não imagina o calor humano que eu estava precisando. Agora sim eu me encontrei. E todos oferecendo ajuda. Ajuda ali para ele, se precisasse de alguma coisa, bem diferente. E aí, por que eu estou colocando tudo isso? Hein? É interessante o espírito de caridade que acontece nas pessoas que estão na escassez. Repara bem. Quando ocorre uma grande catástrofe, uma enchente, aquela coisa, as pessoas que mais ajudam são as que menos possuem materialmente. Por quê? Tem algumas explicações, mas a principal, na minha opinião, elas conseguem entender por que a pessoa está passando por aquilo, ou por algo similar. Elas entendem, elas compreendem. Ou, em outras palavras, elas conseguem entrar no lugar do outro, a tal da empatia, entrar no lugar do outro, sentem, olha o sentimento, a dor que o outro está sentindo. Só tem sentimento, olha, sentem a dor que o outro está sentindo. E são capazes de dividir, eu falo dividir, 50%, 50%, o que tem. 50%, eu estou falando sério, vocês já viram isso, não é possível. Já o rico, falar em dividir 50%, desculpa essa risada irônica, mas desculpa, não é fácil. Não é fácil. Existe, lógico que existe, mas não é fácil. E aí alguém vai falar, mas também o pobre, ele está dividindo nada, e nada não é nada. Não é bem assim, não.
aquele pouco que ele está dividindo é muito para ele. Eu vou repetir. Aquele pouco é muito para ele. Eu já contei essa experiência em algumas reuniões, mas eu vou repetir. Estava num treinamento na Marinha de Guerra, sem comer já há um bom tempo, e ali nós estávamos no meio de uma mata, sem experiência de mata, éramos todos pele finos, recém-chegados na Marinha, eles estavam treinando a gente para ser oficiais. E ali um companheiro, ele conseguiu passar pela revista, eu não vou contar, porque de uma forma muito engraçada, ele dividiu a bala que ele tinha comigo. Isso depois de horas. Ele esperou, eu já tinha um treinamento no Exército, ele dividiu aquela bala comigo. O sabor dessa bala, até hoje, dá a impressão que eu tenho, que eu me lembro do sabor dela, um sabor de felicidade. Ele dividiu. Ali, vocês não imaginam o quanto levantou moral aquela bala. E a gente via que os treinadores nossos, a Marinha de Guerra, Corpo de Fuzileiros Navais, lá na Ilha do Governador, não estavam de brincadeira, não. Parece que eles tinham uma implicância com aquele pessoal formado, que chegava já galgando altos postos, que era o nosso caso. Então eles pegaram pesado. Teve gente que sobreviveu ao treinamento. Não, eu estou falando sério, não sobreviveu. Tem alguns casos aí de gente que dançou mesmo. Viu? Então, olha, aquilo foi significante demais. O camarada ele podia chupar aquela bala inteira. Era uma balinha pequenininha que ele escondeu porque ele sabia que a gente ia ficar horas sem comer. Olha, quem serve o próximo nessas situações tem muita vivência. Vivência não na abundância, porque a abundância é perigosa também, né? Mas uma vivência na escassez. Eu falo vivência bem aproveitada, porque tem gente que desperdiça a vivência, tem gente que desperdiça a reencarnação. Você quer o quê? E se não é nessa vida que ele aproveitou a escassez, é em outras. Outra história que eu gosto de comentar, já comentei em uma das reuniões, mas com certeza tem gente diferente. Eu trabalhava numa usina de açúcar e álcool e cuidava lá da redução de desperdício, era o responsável. Eu coloquei uma plaquinha na entrada do refeitório. Por favor, só pegue, só ponha na bandeja o que você vai comer. E eu media a sobra de comida e fazia algumas comparações em regiões do planeta, a África na época, sempre tem muita fome na África. E no final, eu pesava no final do almoço quanta comida tinha sido jogado fora. E eu estava sentado com um rapaz, né, um rapaz na frente, na minha frente, nós estávamos almoçando juntos. E eu virei para ele, eu vi que ele não deixou nenhum grão de arroz para trás. Ele limpou a bandeja, enquanto que nas outras bandejas sempre tinha uma sobra. Eu falei, você está de parabéns. Ele falou, olha, obrigado, mas tem um motivo. Eu e a minha família, meu pai, minha mãe, nós trabalhávamos numa fazenda. E do nada, o dono da fazenda tocou a gente embora. Tocou. Era muito comum isso. Era muito comum, sabe? Tocou. E saiu, era pequenininho, meu pai, minha mãe, meus irmãos, andando pela estrada, sem ter o que comer, apenas com a roupa do corpo. Nós passamos fome. Então hoje eu valorizo. Olha a importância da escassez para valorizar. Olha a importância da escassez. E saíram, ele falou, eu saí caminhando, nós saímos caminhando. Ele não contou toda a história, porque tinha aquela questão, tocou o sinal, a gente tinha que voltar para trabalhar, nunca mais conversei com ele, porque aí não coincidia horários, né? Mas aquilo tocou o coração. Esses verdadeiros caridosos, eu falo verdadeiros, não estou falando aí meia boca, morou? De vez em quando, só para a consciência ficar limpa, não, estou falando verdadeiro. Pessoas que abraçaram a causa. Eles fazem a caridade sem interesse de ganhar algo em troca. E é nisso que Jesus está tocando. Sem interesse de ganhar algo em troca. Porque eles compreendem na prática a situação, em resumo. Eles não são apenas teóricos. Jesus, quando fez a análise da doação, ele quis destacar o valor moral da doação, a inteligência moral, o amor. Ele destacou, repetindo, a intenção que surge lá no departamento de desejo, que a gente tem que ficar muito esperto. Esse departamento é um perigo. Lembra? Nós temos departamento de desejo,
departamento de imaginação, que cria aí muitos problemas imaginários, departamento de memória, de inteligência e a vontade, que é a grande chefe desses departamentos. E aí nós temos que ficar esperto com esse departamento, pois ali é uma área, departamento de desejo, que a ausência do bem, vocês me entendem quando eu falo ausência do bem, batem pesado, mas bate legal no seu departamentinho de desejo. Se você quer cuidar de si e caminhar para o bem, caminhar, ser um digno filho de Deus, um digno cristão, cuida bem desses departamentos, principalmente do desejo. E Kardec comenta que a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros do que em si mesmo, como essa senhora. Está lá em Kardec. E aqui cá entre nós, a gente conclui que a evolução da caridade é um processo de desapego. Desapego do quê? De si mesmo, irmão. Isso é uma prisão mental. Não é à toa que Buda comparava com o galo, ele compara aqui o nosso processo mental com o galo, que é o apego, nós somos apegados. E a caridade é um desapego de nós mesmos. Nós somos muito eu. O eu vai ficando tão grandão, sabe? O egoísmo, o eu, o ego, tão grandão que você não consegue ver o outro, você só fica se vendo. O eu grandão, sabe? O eu gordão, grandão. Você não consegue enxergar o outro, você só se vê. É o eu grandão, que não consegue mesmo ver ninguém, somente você, né? Por favor, eu estou colocando um extremo e a gente vai equilibrando aí. Se a gente pudesse dar notas para o nosso egoísmo, nós podemos dar, né? É simbólico. Né? Jesus deixa uma pergunta no ar aí. Será que é fazer caridade doar o que sobra? Exemplo. Uma camisa que eu não uso mais. Olha, não estou aqui tirando o caráter, o mérito dessa doação. Tá? Doar uma camisa que eu não uso mais. Mas não deixa de ser um ato de benefício a alguém. Mas não é uma caridade plena. Uma vez que a caridade é o amor em movimento. É o amor, eu vou explicar melhor. Vou imaginar, eu vou dar um exemplo. No caso da camisa, por exemplo, né, que eu estou aqui comentando, pode ser a intenção de eu não querer mais ver aquela camisa que me faz lembrar uma situação desagradável que eu passei. Ou não está ocupando espaço no meu guarda-roupa, eu não uso mais. Está fora de moda, enfim, tem os motivos diversos. Enfim, a intenção não é ajudar, mas sim se livrar de algo indesejável para mim. No caso, a camisa. Então, você me desculpa. Não é caridade plena. Aí dá para arrumar outros termos. Ou até pela lei da ação e reação, que a gente sabe, não, peraí, lei da ação e reação. Quanto mais eu doar, mais eu ganho. Então, né, eu vou doar mais. Né? Não é por aí também, né? Você vê que aí o interesse é seu. A dica, quando surgir a ideia de uma doação, pergunte sempre por quê e para quê. Pergunte para si mesmo. Nós temos que fazer mais perguntas. Essa escola que está aí não ensinou a gente a perguntar. As pessoas não fazem perguntas. E Sócrates, um emissário de Jesus, veio aí ensinando a perguntar, mas fizeram o pessoal desaprender essa educação que nós temos aqui no Brasil e em vários países. Hein? Tiraram moral e cívica, tiraram educação física, tiraram uma série de coisas. Religião que tinha também, na minha época, tinha religião, tiraram. Enfim, e o tal da pergunta, né? Não tem prova que as respostas vêm prontas na escola, você tem que elaborar perguntas, então as pessoas não sabem fazer perguntas, são passivos, manipulados. Então, veja bem, quando surgir a ideia de uma doação, pergunte por quê? Para quê? São apenas duas opções, para ajudar o próximo ou me ajudar. Eu estou pensando no bonitão aqui, bonitão com o maior respeito, estou brincando. A primeira opção, se é para ajudar o próximo, é altruísta. Opa! E a segunda é egoística, tá? Que nós já comentamos várias vezes. Pela segunda opção, eu quero uma recompensa dos homens ou de Deus. Eu quero. Muitas vezes sem perceber. Você quer ser recompensado ali inconscientemente, de alguma forma. É um ato de negociação. Negociação. Isso me faz lembrar da negociação da promessa. Lembra que era o hábito aí, com o maior respeito à Igreja Católica, a pessoa fazia a promessa, né? Olha, se eu me curar, eu vou
eu vou rastejando ali pela Dutra até Nossa Senhora, desculpa, Aparecida do Norte. Eu ia, né? Nossa Senhora da Aparecida do Norte de joelho. Eu pegava muito a Dutra, era quase comum ver pessoas indo de joelho. Né? Mas primeiro tinha que ser curado. Né? Primeiro tem que ser curado, para depois eu cumprir. Olha que negociação que as pessoas, eu falo a gente, porque eu cheguei a pensar nisso também, fazemos com Deus. Primeiro o senhor me cura, depois eu pago. Que barganha, né? Não, irmão, vai primeiro rastejando lá para Nossa Senhora Aparecida, lá, Aparecida do Norte, para depois você receber a cura, mas não. E alguns mais aí famosos vão lá para Fátima, em Portugal, mas desde que seja curado. Fátima tem um tapetão vermelho, aquele pátio. Enfim, barganhar com Deus, meu Deus do céu, com o maior respeito, eu não quero usar em vão. Na verdade, você vê, olha, que fica claro que estamos está bem claro, mesmo no século XXI, mais de 2000 anos que Jesus falou nisso, nós estamos num processo de progresso nessa área. E o que nos amarra mesmo é o tal do egoísmo. Barra orgulho, podemos colocar orgulho. Segundo Chico Xavier, a caridade é um exercício espiritual. Tem gente que paga academia, sai para andar, aquela coisa toda. Faça um exercício espiritual, irmão, que é mais importante. Não deixa de fazer o exercício físico, mas é muito mais importante fazer o exercício espiritual, segundo Chico. Ele dizia, quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Como você se fortifica? Fazendo exercício, segundo Chico Xavier. E aí, cá entre nós, a caridade pode ser realizada de várias formas. Não precisa ser só de ordem material. Pode ser a doação de outros recursos, como, por exemplo, o seu tempo. Um trabalho voluntário feito com amor, com seriedade. Lembrando que o tempo é priorizar. Pois é muito comum as pessoas dizerem, eu não tenho tempo. Mas por seu interesse, você arruma tempo. Surgiu ali uma dívida, você tem que pagar, você corre no banco, você cancela isso, você arruma um tempinho para você. Você pode também doar a sua alegria, a sua educação. Não sei o que aconteceu com a educação nas famílias, nas escolas. O por favor, obrigado, ficou algo meio raro entre os jovens. É raro você ver uma criança, uma pessoa falar, muito obrigado, por favor, dá licença. Cara, o nível caiu, cara. Só não percebe quem está dormindo de botina. Então, se está dormindo, fica dormindo. Não vai mudar nada, né? Se acordar, não vai mudar. A sua gentileza você pode doar, o seu elogio. As pessoas são muito de criticar, criticar, criticar. Isso vem da cultura dos nossos avós que não sabiam muito pouco sobre educação. Então, a educação era criticar, criticar. Então, a gente elogia muito pouco. E tem um caso do Dr. Bezerra de Menezes, que uma pessoa abordou, o doutor Bezerra de Menezes doava tudo que ele tinha, né? E essa pessoa abordou o doutor Bezerra e falou, olha, o senhor poderia me ajudar para eu levar comida para casa? Ele bateu a mão nos bolsos, o relógio já tinha doado, o anel de medicina já tinha doado, ele falou, olha, eu não tenho nada para te doar, mas eu posso fazer algo, eu vou te dar um abraço, e dar um abraço na pessoa. Essa pessoa sorriu, foi embora. Depois de um tempo, essa pessoa volta, fala, eu vim aqui agradecer, doutor Bezerra. Falei, mas agradecer, eu não fiz nada. Falei, o senhor fez sim. Depois que o senhor me abraçou, eu não sei o que aconteceu, mas eu consegui um emprego, consegui harmonia dentro do lar, uma série de problemas eu resolvi. Muito obrigado, doutor Bezerra. Legal, né? Olha, portanto, só não faz caridade quem não quer. Ô, cristão! Só quem não quer, tá aí perdidinho, tá os obsessores aí levando você a se divertir, se distrair desse mundo moderninho e passa a vida, cheio de estudos teóricos, palestras espíritas, e passa a vida e não pratica a tal da caridade como deveria. São tantas oportunidades. Você pode doar a sua criatividade numa determinada solução de um problema de uma pessoa que esteja precisando. Doar experiência sua. Olha, eu já passei por isso, faça assim. Doar dicas de como proceder num relacionamento difícil. Não é fácil lidar nos relacionamentos difíceis. A gente sabe aí os propósitos. Dicas como economizar o
pouco que você tem, estude como que os judeus conseguem economizar. Não estou dizendo para poupar, hein? Pô, não estou entrando aqui na vida material, mas de repente economizar para uma situação de emergência é importante ter ali, até para ajudar o próximo. E hoje em dia, parar para ouvir o outro. É um absurdo, mas virou caridade você parar para ouvir. Antigamente, as pessoas se conversavam mais, vizinhos, colocavam as suas cadeiras nos portões. Hoje, condomínios, as pessoas num prédio, não se conhecem, no elevador, aquela... enfim. Eu não vejo, a não ser nos bairros, eu vejo algumas cadeiras na calçada, né? Mas as pessoas... virou uma caridade. As pessoas estão sem tempo para nada, e muito menos para ouvir. E geralmente tem muitas pessoas que precisam desabafar. E você percebe que a pessoa não está querendo dinheiro, mesmo pessoas de rua. Outro dia aconteceu isso. A pessoa me abordou, falou: olha, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei: faz. Né? Eu pensei que a pessoa ia pedir dinheiro, não. Ela falou: não, eu não quero nada, não estou precisando de nada. Eu sabia que ela estava precisando de alguma coisinha. Na minha ótica equivocada, ela falou: eu só precisava de uma opinião. E desabafou. Olha que coisa interessante. Agora a gente tem que sair, tem que procurar. Se ficar dentro de casa, sentado numa cadeirinha, assistindo televisão no computador, no celular, você não vai encontrar mesmo. Tem que sair na rua, tem que sair passear. Precisamos tomar mais atitudes nesse sentido. E geralmente os moradores de rua são tratados como invisíveis. Dá atenção para eles. É uma baita de uma caridade. E não é por acaso que foi criado o tal do CVV, que atua aí basicamente ouvindo o outro e tem evitado grandes problemas com pessoas que pensam em tirar a vida. Olha só. Principalmente, olha, é uma caridade sugerir o CVV para quem precisa. O CVV é o telefone 188 no Brasil todo. Você diz com 188, tem um horário lá até 1h da manhã, enfim, tem que dar uma olhada aí. Mas o CVV é 188. Eles ouvem com amor. Quem está ali está se doando tempo, doando amor. E nessa linha de raciocínio, o tempo é uma das principais riquezas gratuitas que Deus nos deu, juntamente com o pensar. E já que é gratuito, não tem sentido eu não doar gratuitamente o meu tempo e o meu pensar, sem querer nada em troca. Por que a gente não faz isso? Doar esse tempo gratuito, visitando um asilo, visitando um amigo no hospital, adotando um velhinho, enfim, parentes que faz tempo que a gente não visita, aí vai. Existe também a caridade de gerar energias mentais positivas. Sentir no bem, sentir no positivo, falar no positivo, no otimismo, enfim, e agir, né? Em resumo, impregnar ao nosso redor com energias positivas do bem, principalmente considerando que a negatividade ela está cerceando via a imprensa, as mídias, estão batendo pesado. Eu nunca vi coisa igual. Conforme vai se aproximando da regeneração, nós vamos assistir absurdos aí. A gente tem que se preparar e ser um elemento de positividade, não ser contaminado com muita facilidade. Espírita contaminado por negatividade, eu te juro, chegar perto de mim, eu acabo pegando no pé, mas com amor, sendo enérgico com amor. Orar pelos países que estão com problemas, desejar que todos sejam felizes, principalmente aquelas pessoas que não gostam de nós. Lembra Buda falar, você tem que desejar, todas as pessoas que você encontrar, deseja que ela seja feliz. Orar por essas autoridades, principalmente no Brasil, que estão brincando com as leis de Deus, geralmente por ignorância ou com chip. Muitos estão chipados aí pela espiritualidade, não estão sabendo o que estão fazendo. Eu percebo quando tem uma autoridade chipada, estão aí, brincando, escravos, não estão percebendo, não estão percebendo. Aí eu estou lembrando aqui de uma amiguinha da minha filha que esteve na Índia e a minha sogra precisou de sangue na beneficência. Ela juntou um grupinho e foram doar sangue. Porque a partir do momento que você entrega sangue para um paciente, você tem que repor. E alguém de vocês já precisou de sangue? Quem nunca precisou não vai dar importância. Mas essa moça, eu fiquei surpreso, amiga da minha filha, eu falei, essa é a amiga que você tem que ter mesmo.
ela visitou a Índia, uma moça que busca se desenvolver no espiritual. Ela tinha opção nessas parcerias de ir para um país primeiro mundo, Estados Unidos, Europa. Não, ela falou, eu quero ir para a Índia. Legal, né? Você vê que é um espírito elevado. Portanto, eu estou falando aqui, de alguma forma, de várias formas de nós praticarmos a caridade. E aqui vem algumas frases do Chico Xavier. Não exija dos outros qualidades que ainda não possui. Portanto, é uma caridade você não exigir dos outros, principalmente parentes. Muitas vezes aquele parente tem poucas reencarnações. E você sofre com aquilo, você fica exigindo. Fala, pô, mas por que você não é assim? E por quê? E fica exigindo. Mais uma frase do Chico Xavier. Planejar a infelicidade dos outros é causar com as suas próprias mãos um abismo para si mesmo. Sem perceber inconscientemente, a pessoa puxou seu tapete, você já manda um desejo de infelicidade. Isso não é caridade, é descaridade. E o Chico Xavier, mais uma frase dele. Cada boa ação, interpreta aqui uma caridade, que você pratica, é uma luz que você cria em torno de seus próprios passos. Luz. Senão você cai na escuridão, irmão, irmã. Bom, eu vou repetir. Cada boa ação, que é caridade, que você pratica, Chico Xavier, é uma luz que você cria, é uma lanterna que você cria para iluminar o seu caminho. Estou alterando a frase do Chico com o maior respeito. Hein? Outra frase dele. O Cristo não pediu muita coisa. Frase do Chico Xavier. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest. Olha, eu vou repetir. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest, que não é fácil, ou fizessem grandes sacrifícios. Não. Ele só pediu que nós amássemos uns aos outros. Mais uma frase do Chico Xavier, nosso grande mentor espiritual. A verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Eu vou repetir. Por isso tem que falar a verdade, tem que ser verdadeiro. Dói, mas cura. Essa frase é do Chico. Tá? Dói, mas cura. Ele fala, a verdade que fere é pior do que a mentira que nos consola. Fica aqui uma pergunta no ar. Para todos nós. Estou sendo útil do jeito que Jesus espera? Nós espíritas, possivelmente em outras religiões, com o maior respeito, tá? Mas eu posso falar de nós espíritas. Todos nós temos dívidas, segundo o Espiritismo. Mas nós espíritas viemos para cá com muitas dívidas e promessas. Oh, prometeu, não, eu vou fazer isso. Sabe aquele cara liso, beira de praia? Sabe aquele espé? Não, pode mandar essa prova, eu tiro de letra. Pá, eu vou mandar um cunhado que vai pegar no seu pé, aquela coisa. Não, pode mandar, cheio de promessa. Nós não podemos deixar de lembrar disso. Não, eu vou ser caridoso, eu vou amenizar a minha caderneta de poupança divina. Oh, será que é verdade isso? Tem que tomar cuidado na próxima, nas promessas, hein? Menos, divide por 3. Aí você vai ficar bem na foto, cumprir as promessas. Resumo da ópera. Jesus quer dizer, vocês, meus irmãos, eu estou junto, eu não estou dando uma de bonitão, não, hein? Tá importante isso. Quando eu fico exaltado, eu estou falando mais para mim, viu? Tá? Aqui eu tenho um espelho, eu estou olhando o tempo todo mais para mim. Não estou nem vendo a barra aqui na minha frente. Então, olha, voltando. Jesus quer dizer, vocês, meus irmãos, podem muito mais nessa área. Por quê? Jesus visa, o projeto de Jesus, um dia ter toda a população da Terra sensibilizada no tocante, que nós somos uma família única. Mas como que vai ocorrer essa sensibilização? Gerando correntes do bem. Eu ajudando uma pessoa, ela, ao receber uma caridade, ela fica praticamente na obrigação, consciência, de gerar uma outra caridade. Portanto, correntes de caridades, neste momento, sem dar bandeira, no silêncio, sem alarde, estão fluindo. Lembra que a outra mão não saiba o que a outra está doando. Isso ocorre de forma contínua, com a graça de Deus. Mas a gente lê as notícias,
A gente corre o risco de perder as esperanças. Não percam, porque o bem ele se movimenta silenciosamente. E aí fica uma frase, lembrando, espíritas, fora da caridade não há salvação. Você quer ser salvo de verdade? De verdade. Ou de mentirinha? Se é de mentirinha, não tem problema. Mas uma dica preciosa. Nós estamos batendo na tecla que é possível fazer uma caridade por dia. Quando eu não consigo, eu faço uma oração para Brasília, para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade complicada. Faço para a África, para a Nigéria, para o Congo, que é exploradíssimo pelo francês. Então, tem que orar para o Congo. Né? Uma dica preciosa. Peça para a espiritualidade maior enviar uma oportunidade de caridade. Eu vou repetir. Peça, fala, por favor, envie uma oportunidade para eu praticar a caridade. Para a espiritualidade maior, depois uma oração. Eles vão enviar desde que eles percebam que é do seu coração esse desejo. Se não for do coração, não vai rolar. Ok? Então, olha, eu desejo uma semana, nós temos que cuidar da semana, poder falar, eu venci a semana, cuidar do dia, eu venci o dia. Eu desejo, como a gente só vai se encontrar na próxima quinta, uma extraordinária quinta-feira, ou melhor, uma extraordinária semana para todos nós. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por essas oportunidades maravilhosas da gente estar trazendo os princípios cristãos, principalmente a caridade. Que Deus abençoe a todos. Foi de grande valia